bom dia, bom dia, bom dia, sabadão. 8 horas da manhã, minha gente, vamos acordar que é sábado, vamos fazer a nossa reflexão. Cadê todo mundo? Cadê minhas luzinhas, minhas lamparinas? Para a gente começar a fazer a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos entrar aqui na nossa reflexão no capítulo 12. Vamos falar sobre sobras. Cadê todo mundo? Todo mundo dormindo, gente. Vamos acordar. Acabamos de sair de uma reflexão aí do Jardel, maravilhosa, falando sobre prece, sobre oração. E por coincidência, mas nada é por acaso, né? A gente sabe. Eu também fiz uma publicação hoje de manhã falando sobre prece. Para quem não viu ontem, também eu fiz uma palestra pelo GBEM, né? Lá de Parilhas. E também no Seridó Espírita, falando sobre ansiedade e depressão. Para quem não assistiu, para quem perdeu essa palestra, quando vocês quiserem, entrem lá no meu canal, no YouTube, no Luz da Alma. Essa palestra vai estar lá disponível no GBEM, no Seridó Espírita. Depois entrem lá para olhar, na TV7 também está disponível. Oi, Antônio, bem-vindo, bom dia. Olha o pessoal entrando. Oi, Fava Velar, bem-vinda. O pessoal tá chegando, gente. Vamos começar nosso dia, nosso sábado, com essa reflexão maravilhosa de Emmanuel. Pra gente começar com energia positiva, pensando em coisas boas, né? Refletindo sobre a vida, sobre as nossas ações. Não é verdade? Como que vocês estão chegando hoje? Comenta aí pra mim. Tá muito sono, gente? Ou tá todo mundo disposto? Já estão acordado faz muito tempo? Comenta aí pra gente. Pra gente saber, pra gente interagir aqui. Oi, meu querido, tudo bem? Amigo do Vinha de Luz. Como é que você tá, meu querido? Vamos fazer uma reflexão agora? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre sobras. É uma reflexão de Emmanuel, da reunião pública de 20/2/59. Questão 715. E o tema é sobre sobras. Quando vocês pensam em sobras, o que vem na cabeça aí de vocês? Desde as 4h30, que menina, eu achei que eu acordei cedo hoje, mas olha ela, 4h30 da manhã, tudo bem, tudo jóia. Então, o que fala Emmanuel aqui a respeito de sobra? A sobra, em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna. Que estatue sejam os recursos do Criador, divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. Oi, Jardel, bem-vindo, meu amigo. É assim que o leite, a desperdiçar-se na mesa, é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão, tanto quanto a roupa a emelar-se, desnecessário no recanto doméstico. É o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. E aí Emmanuel já começa aqui dando, né, aquele tapa na cara ali da gente, falando, gente, olha lá, o que vocês estão deixando sobrar aí que vocês poderiam distribuir, né? E aqui ele fala não só do alimento, mas também da roupa, né, principalmente das pessoas que precisam desse mínimo para viver, e muitas vezes a gente está ali comprando, adquirindo bens, guardando no guarda-roupa, né? Quem não se vê fazendo isso, né? Guarda esses bens materiais e muitas vezes acumula. Eu falei ontem sobre ansiedade, né? Na palestra que eu comentei agora. Essas pessoas ansiosas que vão, né? Muitas vezes no shopping, compram demasiadamente por ansiedade, né? Para tentar buscar aquilo que está faltando, aquilo que sente falta. E muitas vezes acaba nem utilizando aquelas roupas e deixa, né, ali dentro do guarda-roupa, que poderia muitas vezes doar para quem mais precisa. Olá, pessoal do Seridó Espírita, muito bem-vindos. Quem é que tá aí? Comenta aí pra gente. Então, muitas vezes a gente precisa aqui pensar nisso, né? Quantas vezes a gente esbanja, não só desses bens materiais, mas dos alimentos também, né? A gente compra em excesso, faz comida em excesso, porque, eu vou fazer um pouquinho a mais, né? Melhor sobrar do que faltar.
E muitas vezes a gente vê que sobra e a gente joga fora, né, esse alimento, e a gente poderia distribuir para quem mais precisa, né? Ou realmente separar, né, esses alimentos para poder fazer essa distribuição. Formações miasmáticas invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos de recusas à fome dos semelhantes. Então aqui ele fala das formações de miasmas, olha isso. Então quando eu começo a recusar, né, o auxílio ao semelhante, começam a se formar miasmas, né? Então aquela, querendo ou não, aquela forma pensamento, né, de podia ter feito diferente. Prolifera a traça na moradia, pelos vestuários que segregas à distância de quem sofre. Oi, Renata, bom dia, seja bem-vinda. A intempérie multiplica-se víboras e espinheiros na gleba, que guardas, muitas vezes inútil, né? Arma-te a inveja, ciladas soezes ao pé dos patrimônios materiais que retens, sem qualquer benefício para a necessidade dos outros e, sobretudo, o expoente da criminalidade e do vício. Senhoreiam-se a vida nas horas vagas, em que te refestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. Olha só, então ele fala aqui dessa questão realmente de guardar os recursos materiais e que isso também não faz bem para o nosso lar, né? Então quando a gente começa a fazer, acumular, né, coisas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir tem um programa também na TV fechada que chama acumuladores, né? Que as pessoas por doença, né, começam a acumular. Então ali é o excesso, né, dessa questão da acumulação e a pessoa por doença acaba acumulando. Mas quantos de nós não acumulam sem ser, né, sem ter essa patologia da acumulação? Nós também acumulamos bens materiais. Nós fazemos questão de mostrar um guarda-roupa cheio de roupas, né, um closet, né, como se diz, um closet cheio de roupas. Esses dias mesmo eu vi uma artista mostrando a casa dela, né, um closet de não sei quantos metros e sapatos e, né, quantas pessoas precisando do mínimo ali, do básico, não tem um chinelo para pôr no pé, né, gente? Então é um pouco disso que a Emmanuel quer trazer aqui pra gente, o quanto a gente tá acumulando. Eu mesma de vez em quando, pelo menos umas 3, 4 vezes por ano aí, eu sempre dou uma remexida aí no meu guarda-roupa e faço doações lá para as casas André Luiz, mas acho que esse é um pouquinho que a gente consegue fazer, né? Daquilo que a gente percebe que a gente adquiriu a mais. Mas e alimentação, né? E essa questão de ajudar e ter ali aquela recorrência também de auxílio. Então é importante fazer isso também, né? Os bens materiais, eu costumo ajudar também as casas André Luiz, né? Que é a unidade de longa permanência. Então, todo mês enviando recursos, né, para poder auxiliar e amparar esses nossos irmãos. Mas quantos outros trabalhos nós temos, né, que a gente pode, de alguma forma, distribuir minimamente um pouquinho do que a gente tem, né? Então, aqui no prédio mesmo, o pessoal faz uma ação de caridade que se junta no WhatsApp e cada um dá um pouquinho do que tem dentro de casa mesmo, né? Então, um dá um macarrão, outro dá potinho de margarina, e aí todo mundo junta esse recurso e vai fazer uma ação social. Olha que bacana, não é muito, né, gente? É de pouquinho em pouquinho a gente faz essa ação. Então, para muita gente, opa, passei aqui. Não ouvides assim que toda sobra desaproveitada nos bens que desfrutas por efeito de empréstimo da providência maior se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela da sombra. E repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirá desde a terra pelos investimentos do amor puro e incessante em direção à plenitude celestial. E aqui ele nos alerta, né, dessa questão da caridade, né, que Jesus, né, nos trouxe ali dos ensinamentos de Deus, que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, fazer a caridade, né? O locutor espírita, o Jardel, colocou aqui, né? Eu sou bem preguiçoso com isso. Temos que tirar essa preguiça mesmo. Você vê que Emmanuel fala dessa questão da preguiça, né? Renata também colocou aqui, estou trabalhando isso em mim bastante. Precisamos, né, Renata? É um exercício contínuo.
Sabe o que eu costumo fazer? Eu, quando saio de férias, eu sempre faço isso. Então, eu vou lá dar uma geral no meu guarda-roupa e separo e falo, peraí, essa roupa aqui eu usei quantas vezes, né? Ou não, não usei. Então, vamos separar, né? Que foi o excesso ali, porque a gente ainda tem essa má tendência de comprar aquilo que a gente não precisa, né? No impulso ali, né? De adquirir bens materiais. Muitas vezes nessa questão da ansiedade, né? Um dia que você não tá muito bem, aí você fala, vou passear no shopping. Aí, de repente, você compra aquilo que não precisa. Então, pegar esses recursos e fazer a distribuição e auxiliar, né? E a Fábio Avelar colocou aqui, é o mínimo que nós podemos fazer. É isso mesmo. E quantos não fazem, né? Então, fica muitas vezes no discurso e a gente não exercita aí na prática. Eu acho que é questão de começar, né? Quando a gente dá aquele primeiro passo, e faz a primeira vez, dá aquele gostinho bom, né? De, nossa, que coisa bacana, eu acho que eu fiz a diferença para alguém. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a adquirir o hábito, né? Para auxiliar sempre o próximo, para estar sempre ajudando. Então, e não desperdiçar, que eu acho que é o principal aqui que fala da questão da sobra dos alimentos, né? A gente tentar ter essa consciência de quando a gente for fazer, né, alguma coisa dentro de casa, para as pessoas que estão aqui dentro de casa, se sobrar, o que, que eu vou fazer com essa sobra de alimento, né? Quantas vezes a gente vai no restaurante e sobra, né, aquele restinho de comida e a gente não pede para o rapaz, guarda esse restinho que sobrou aqui para mim, eu vou levar. E quantas vezes eu já fiz isso e na saída do restaurante tinha uma pessoa precisando ali do mínimo para comer. Então a gente pega aquele restinho ali que sobrou e faz uma diferença tão grande para aquela pessoa que está muitas vezes ali na rua precisando desse alimento, né? Então são pequenas ações. Então, e a espiritualidade, eu brinco que a espiritualidade está sempre nos auxiliando, né, Jardel? Eu comentei aqui a respeito da mensagem do Jardel, da prece que ele fez agora pela manhã, que tinha tudo a ver com a mensagem que eu postei também falando sobre prece, né, essa sintonia que a espiritualidade faz. E nesses momentos que a gente pega esse recurso no restaurante, né, essas sobras de comida, e sai do restaurante, sempre tem alguém precisando, sempre aparece alguém aí que a gente possa ajudar nesse momento, né? Então, a espiritualidade movimenta e faz essas coisas acontecerem, é maravilhoso. E aí eu queria também lembrar da questão da passagem de Jesus, né? Quando ele estava ali, junto com os seus discípulos, né? Fazendo o seu discurso, e eles estavam a caminho do deserto, em que em determinado momento, passadas-se as horas, os discípulos falaram, mestre, né, as pessoas já está ficando muito tarde, vamos dispensar essas pessoas que estão aqui, porque elas vão passar fome, né, elas vão ficar com sede, como é que a gente vai lidar com tudo isso? E eles queriam dispensar essas pessoas. E aí o nosso mestre Jesus maravilhoso, né, traz a seguinte frase: eles não precisam ir embora, dai-lhes vos mesmo de comer. E aí, naquele ato, ele pega e pergunta, né, para os seus apóstolos ali, o que a gente tem de alimento aí? Eu fico imaginando essa cena, né? E aí, o que a gente tem de alimento? E aí eles falam, nós temos 5 pães e 2 peixes. E eles tinham, seguindo Jesus, 5.000 homens. Então, você imagina essa situação, gente, a gente com 5 pães, 2 peixes e 5.000 pessoas para alimentar, porque já eram, né, aquelas pessoas que seguiam Jesus, para onde ele fosse, estavam ali seguindo ele. Isso está no Evangelho de Mateus, de Lucas, né, tem vários evangelhos comentando, citando essa passagem. Imagina o desespero ali seríamos nós aqui, né, na nossa condição, olhando e falando, e agora, o que a gente faz, Senhor? Me ajuda, né? Mestre, o que a gente vai fazer? São 5.000 pessoas. E aí ele dá essa tranquilizada e fala, vamos sentar todo mundo aqui e vamos dar de alimento para todos eles. E aí ele consegue, de alguma forma, ali fazer a multiplicação, né, desse alimento, da multiplicação dos pães, que é essa passagem tão maravilhosa. E que no Espiritismo, né, a gente entende aqui essa questão da multiplicação dos pães, né, quando a gente lê lá na Gênese, quando fala dos milagres de Jesus, né, milagres de Jesus e as predileções, a Gênese explica que isso nada mais foi do que uma materialização de alimentos, né? E também tem uma questão muito simbólica nessa questão da multiplicação dos pães,
que é aquela atenção que Jesus dá, né, para essas pessoas que precisavam tanto das palavras de Jesus, né? Então não é só a questão do fenômeno material, né? Essa questão de multiplicar os pães, de dar de alimento, mas dar de alimento para a alma, né? Quantos de nós muitas vezes não alimentamos, não temos essa possibilidade de dar atenção para essa pessoa que mais precisa, que muitas vezes está ali na solidão, precisando de uma palavra, precisando de um gesto de afeto, né, de uma atenção. Quantos de nós passamos, às vezes, muitas vezes desapercebidos dessas pessoas que precisam, né, de um auxílio, de um amparo, de um mínimo de alimento? Nós ainda não temos essa condição, né, de enxergar esse outro como um ser humano, uma pessoa que passa ali tanta dificuldade, muitas vezes não tem com quem compartilhar essa situação que está passando. Então esse era o recado que eu queria trazer para vocês, essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Muito feliz de vocês estarem aí com a gente de manhã, nesse horário. Gente, eu fiquei embasbacada com a Fava Velar desde as 4h30, já acordado no sábado. Gente, obrigada por estar participando. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Amanhã tem mais neste horário. Amanhã é domingo. Domingo, 8 horas da manhã estaremos aqui. E eu tenho um recado especial para passar para vocês que estão aqui nos assistindo, que hoje nós temos sorteios de livro. Hoje nós temos o sorteio deste livro, do Chico Xavier. Quem ainda não se inscreveu, entra aí no meu Instagram. Já tem a postagem aí oficial do sorteio deste livro. Hoje nós vamos sortear às 2 horas da tarde. Então fiquem atentos aí, espertos, porque tem regrinha para o sorteio. Então você tem que ir lá, vou contar para vocês a regra aqui em off. Você tem que ir lá, marcar 3 amigos, curtir o post, salvar o post e aí tá concorrendo, tá bom? Deixem aí o perfil aberto hoje que a gente vai fazer o sorteio às 2 horas. Boa sorte para vocês. E aí a gente vai fazer esse sorteio aí ao vivo para todo mundo acompanhar, tá bom? Gente, beijo grande, bom sábado para vocês. Até mais.